E aí, pessoal do Arquivo 47? Estão preparados para se aventurar por mais um capítulo de mistérios e curiosidades históricas? Hoje, vamos nos aprofundar nas entranhas do Antigo Egito, desvendando os aspectos mais peculiares, e por que não dizer, nojentos dessa civilização incrível. Esse é Henry Reich, o primeiro conde de Holland e amigo próximo do rei Charles I, que era o rei da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Ele era o segundo homem mais importante para Charles I, literal e figurativamente. A amizade deles começou quando Henry conseguiu o emprego mais cobiçado da Idade Média, o Groom of the Stool, basicamente, a pessoa responsável pela higiene do rei. Esse trabalho envolvia a manutenção da higiene do rei, incluindo funções de limpeza posterior. No entanto, essa função não era uma invenção medieval. Ela remonta a milhares de anos, adivinhe, ao Antigo Egito. Na época medieval, era como o trabalho do zelador feliz, mas com salário de lorde. No entanto, no Antigo Egito, o trabalho exigia um proctologista qualificado chamado irie. Os faraós não eram apenas reis, eram considerados deuses e exigiam cuidados intensivos. O irie era um especialista médico com o magnífico título de pastor do Anus Real. Sim, você ouviu certo, Anus, não Alteza. O proctologista da corte era chamado de Genirupayut, que significava guardião do reto real. Seu trabalho era muito mais sofisticado do que a equivalente medieval Groom of the Stool. De acordo com Heródoto e Diodoro Sículo, historiadores gregos, os antigos egípcios eram bastante cuidadosos com a higiene posterior e os enemas eram normais, mesmo entre as pessoas comuns. Novamente, porque os faraós eram considerados seres divinos no Egito, o trabalho de Nirupayut era muito respeitado e desejado, pois eles tocavam nos faraós da maneira mais íntima possível. Pode-se dizer que eles estavam realizando intervenções divinas todos os dias. Um conhecido pastor do Anus era um médico chamado Iranche, que viveu por volta de 2200 a.C. Acreditava-se que o ânus era importante nas crenças médicas do Antigo Egito, reconhecendo-o como a fonte de Gvekadu, uma substância corruptora que precisava ser removida para curar doenças. O enema também tinha importância na religião egípcia. Segundo o mito, o deus Toto era um adepto do enema. O mito é interessante, pois Toto é representado com a cabeça de um ibis, e a ave venerada pode ser observada usando seu bico curvo para lavar seu próprio traseiro com água. Os governantes egípcios frequentemente mentiam sobre seu peso e aparência em gravuras e estátuas. Bem, a obsessão deles com o corpo ia além disso. Eles queriam comer muito, mas também queriam parecer influenciadores do Instagram. Isso soa como alguém que você conhece? Para se livrar do peso excessivo sem fazer nenhum esforço real, a realeza egípcia tomava laxantes pelo menos 3 vezes por mês para alcançar a aparência magra e musculosa que era o padrão de beleza mesmo naquela época. O laxante era feito de óleo de rícino e os fazia passar a maior parte do dia no banheiro. Se isso ainda não assustou você, lembre-se de que esses eram os dias antes da invenção do encanamento, e os egípcios ainda tinham seus banheiros dentro de casa. Tenho certeza de que você precisaria de uma máscara de gás para entrar nessa casa. Laxantes se tornaram tão populares como solução médica que os egípcios começaram a tomá-los como aspirinas. Com dor de cabeça, tome um laxante. Com fome, tome um laxante. Diarreia, você não acreditaria, mas tome um laxante. Aparentemente, os egípcios levavam a sério o ditado "a melhor fora do que dentro". Infelizmente, não temos dados sobre quantas pessoas sucumbiram a essa idiotice. As origens estranhas dos testes de gravidez. O caminho até essa descoberta foi bastante acidentado. Os egípcios tinham todo um sistema médico dedicado à gravidez e ao parto, com mulheres trabalhando como médicas lado a lado com seus colegas masculinos. No entanto, eles também tinham crenças médicas que não faziam sentido nenhum. Para algumas pessoas, a cor azul traz boas notícias, enquanto para outras a ausência dela é motivo de alívio. As mulheres egípcias antigas não eram tão diferentes há 3.500 anos. Em vez de pequenas tiras de teste de bolso convenientes, elas tinham que carregar 2 bolsas de sementes, uma bolsa de sementes de cevada e a outra de sementes de trigo. Os egípcios acreditavam que, se o grão em uma das sacolas brotasse após urinar nelas, seria um sinal de gravidez vindo dos deuses. Isso pode soar como um ritual religioso antigo sem sentido, mas, na verdade, havia ciência por trás disso, ainda usada nos modernos testes de gravidez.
Em 1963, o Instituto Nacional de Saúde conduziu um estudo e descobriu que o método egípcio era eficaz e funcionava 70% das vezes. Nada mal para uma civilização antiga. Graças a Margaret Crane, os testes modernos de gravidez se tornaram disponíveis em 1969, seguindo o estudo. Com base nas evidências, especula-se que o estrogênio ajude a promover o crescimento das sementes. Então, tudo se encaixa. No entanto, aqui as coisas começam a ficar estranhas no Antigo Egito. Se você está se perguntando por que havia duas bolsas de grãos diferentes, a resposta não é apenas para garantir que acertassem. Acreditavam que não era coincidência se uma das sementes crescesse mais rápido do que a outra. Estavam certos de que, se a cevada brotasse primeiro, significava que a mulher grávida teria um menino. Se o trigo vencesse a corrida, significava que a mãe esperava uma menina. Agora, a questão é, havia alguma ciência por trás desse tipo de revelação de gênero? Estudos dizem que não há correlação entre o gênero do bebê e o efeito do estrogênio sobre cevada, trigo ou qualquer outra semente verde. Portanto, os egípcios estavam errados. Interessante, não é mesmo? Se você ficou fascinado com as curiosidades do Antigo Egito, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever para mais aventuras históricas conosco. O passado sempre reserva surpresas incríveis, e aqui, no Arquivo 47, estamos prontos para explorá-las juntos. Até a próxima viagem no tempo!